Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses, os senhores já me ouviram aqui, por várias vezes, falar sobre o descontrole administrativo que há em nosso município. A gente sempre fala aqui que os gastos excessivos, falamos aqui sobre a questão de gratificações, outras vantagens pagas a pessoas que a gente sabe que é ilegal, e aí a cada dia a gente vai comprovando que o que a gente diz é uma realidade, que há realmente um descontrole administrativo, há um descontrole na gestão fiscal do município. Isso não é dito só por mim. Para relembrar a quem já ouviu e para mostrar a quem ainda não teve a oportunidade, eu tenho aqui um ofício do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do dia 25 de março de 2015, a Sua Excelência, o senhor Antônio Henrique Ferreira dos Santos, vereador, Câmara Municipal de Sertânia. É o ofício TCMPCO 024-2015, do Gabinete da Procuradoria-Geral. Senhor vereador, segue em anexo cópia do ofício TC GC 02-034-2015, alerta de responsabilização, emitido pelo TCE-PE, a pedido do Ministério Público de Contas de Pernambuco, contra o prefeito de Sertânia, senhor Gustavo Maciel Lins de Albuquerque, pelo descontrole na gestão fiscal, concomitante à criação de centenas de novos cargos em comissão. Atenciosamente, Cristiano da Paixão Pimentel, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Isto é de conhecimento de muitos, porque já tem esse alerta de responsabilização, justamente porque as contas, os gastos com o pessoal, foi crescendo ao longo de 2013, ao ponto de fechar 2013 com 66,80% da receita corrente líquida do município, quando o limite estabelecido pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. E, em 2014, chegou novamente extrapolado em 63,81%. Está aqui o ofício encaminhado ao senhor prefeito do município, onde diz: assunto, alerta de responsabilização, o Ministério Público de Contas de Pernambuco, no exercício de sua competência legal, de acordo com o artigo 114, formulou representação interna face à situação da gestão fiscal existente na Prefeitura Municipal de Sertânia. No julgamento das contas de 2013, nos autos do processo 147.0046, dígito 3, ficou constatado um preocupante quadro de gestão fiscal do município, quando ultrapassou o percentual máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por ser o primeiro ano de gestão do atual prefeito, o TCE entendeu pela aprovação com ressalvas. Todavia, a gestão fiscal foi sendo mantida de forma irregular, em desafio frontal à Lei de Responsabilidade Fiscal, afrontando os princípios de administração pública. A tabela abaixo apresenta os percentuais da atual gestão. Primeiro quadrimestre de 2013, 56,69, segundo quadrimestre, 66,24, terceiro, 66,80. Primeiro quadrimestre de 2014, 60,13, segundo, 56,21, terceiro quadrimestre, 63,81. Por todo o mandato, os percentuais da Lei de Responsabilidade Fiscal têm ficado de forma ilegal acima dos limites máximos, ou seja, 54%. A situação preocupa ainda, segundo denúncia, em análise
pelo Núcleo de Admissão do Pessoal deste TCE, pelo fato do município aprovar a lei em 2014, criando mais 229 cargos em comissão para a gestão, e diante deste quadro não poderia ter criado tais cargos. O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências constitucionais, alerta para que Vossa Excelência fique ciente sobre a desobediência à lei de responsabilidade verificada. Frente ao exposto, alerta ainda para as consequências oriundas da não adoção das medidas cabíveis, visto que poderá vir a responder pessoalmente pelos eventuais danos advindos de sua omissão, estando ciente de que este tribunal poderá não acolher ulteriores alegações de desconhecimento, porventura suscitadas em sua defesa. Atenciosamente, Ranilson Brandão Ramos, conselheiro. Nós trazemos isso aqui para relembrar, porque o índice FIJAM foi divulgado agora referente ao ano de 2013, que é o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que criaram em 2012, e eles fazem isso em todo o país, e analisa a situação de todos os municípios. E Sertânia, em 2012, ocupava a posição de 47. Esse índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o município. Quanto mais próximo de 0, pior o município. Sertânia, em 2012, estava na posição 2.928 a nível nacional. E a nível estadual, em 47, na 47ª posição, com índice de 0,4855. Estava mais ou menos perto de meio ponto, que vai de 0 a 1, estava numa situação boa. Ocorre que em 2013, eles divulgaram agora 2013, Sertânia despencou no estado para a 114ª posição. Saiu de 47 para 114. Devido ao descontrole de gestão fiscal mesmo. E o que é mais curioso, senhor presidente, senhores vereadores, é que no índice que mede a arrecadação de recursos próprios, Sertânia é o 21º município do estado em 2013, foi, em arrecadação própria de tributos municipais, de taxas, essas coisas. É o 21º, com o índice 0,3798, e ocupa a posição 981 no ranking nacional, em arrecadação. Sertânia, dos 5.570 municípios do Sertânia, está entre os 1.000 que mais arrecadam, em 2013. Agora, a contradição é que aí Sertânia despencou no índice nacional para 4.481 é a posição de Sertânia. Dos 5.570, tem pouco mais de 1.000 numa situação pior de gestão fiscal do que Sertânia. Pior, Sertânia ocupava em 2012, ficava entre os 3.000, 2.900 e alguma coisa. Foi para 4.481. Só tem 1.000 e pouquinho, em torno de 1.100, menos de 1.100, piores do que Sertânia em gestão fiscal. Quando a gente diz isso, é porque a gente tem uma preocupação com os recursos do município, porque aí a gente vê se avolumar as dívidas. Isso aqui é também graças ao endividamento do município de 18 milhões no ano de 2013, que ficou em restos a pagar de 2013. 18 milhões de reais, que fechou 2014, deu 16 milhões e 300 ou 16 milhões e 700, devendo também em 2014. Então, isto preocupa, porque quando a gente vê Sertânia arrecadando muito e gastando mal, porque esse gasto excessivo de pessoal, contratações e mais contratações, é preciso que se tenha cuidado, porque o município não tem como, o município precisa fazer investimentos.
E aí a gente lembra que no ano de 2013, Sertânia teve pouco mais de 3 milhões de arrecadação de ISS. Em 2014, Sertânia teve mais de 6 milhões. Ele dobrou a arrecadação de 2013 para de 2014. A arrecadação de 2014 foi o dobro da de 2013. E, no entanto, o município a gente continua a ver sem investimentos. A gente não vê o município investir num calçamento, numa reforma de escola. O que a gente vê são algumas coisas sendo feitas, outras paradas com recursos do governo federal, que é as creches, o que a gente vê feito com recurso do FEM. Mas com recurso próprio do município, nada. A gente não vê e isso preocupa, porque isso aqui é apontado, isso saiu em blog do Magno, saiu em Naldo Sampaio, certo? Esta questão de gestão fiscal é coisa séria. O descontrole nessa gestão, esse endividamento tão grande do município, deixa o município sem ter como investir. E a gente questiona muito a questão desse endividamento, porque quando a gente vê que está endividado, mas é porque está fazendo muito, está construindo muito. Mas o que a gente vê, senhoras e senhores, é que o município não constrói. O município não tem um investimento em quase nada. O que a gente vê são esgotos estourados. Tem um que faz mais de 2 anos. Eu falo isso aqui praticamente toda semana. E ele está lá do mesmo jeito. Embora o senhor prefeito encaminhou um ofício para mim em abril de 2014, dizendo que em breve estaria solucionado o problema. E aí nós estamos em junho de 2015 e a situação está lá do mesmo jeito. Aqui nós temos professores que foram aos jogos escolares e que viram na passagem para a subida para a quadra, viram a situação daquela rua. Da rua Valdeci Leandro e da rua José Bernardo da Silva. Ora, se não há um investimento, por que há tanto endividamento? Porque o que a gente vê nesse município, e a gente mostra isso aqui, o que se constrói nesse município, a reforma do hospital foi recurso do FEM, os calçamentos que começaram foi recurso do FEM, e que seriam 10 ruas, foram feitas 3, esperamos que sejam concluídas as outras 7, mas também foi recurso do FEM. A gente não vê o investimento que o município faça através de outros recursos. Ou é dinheiro do governo federal através de convênio, ou do governo do estado através do FEM. Então, essa questão, quando a gente diz, é preciso que se gaste melhor. Seguisse esse gasto melhor. Eu me lembro que Eduardo dizia sempre, é preciso fazer mais com menos. E era isso que ele procurava fazer. Enquanto a gente vê Sertânia com tanta arrecadação, está numa posição, na 114ª posição no estado, Brejinho, lá no Pajeú, que não arrecada praticamente nada. E ISS lá é quase nada. É primeiro no estado, inclusive à frente do município de Recife. Então, é uma questão de administração. A gente vê que Sertânia perde posições por isso. Enquanto cidades que o prefeito administra os recursos, que vão sempre a Recife, que vão buscar recursos em outros cantos, porque a fonte é pequena no município dele, Sertânia tem um dinheiro do recurso próprio, e o que a gente vê é Sertânia despencar nas posições, nessa questão do índice Fijan, que é uma instituição séria. É uma instituição séria, que faz esse trabalho, eles mesmos fazem esse índice em todo o país. Em todo o país, em todas as coisas. Eles olham do município. E divulgam. E aí é importante que a gente traga isso para aqui, e quando a gente diz que essa questão de gasto excessivos, somente o gasto com pessoal, o senhor prefeito recebeu uma multa de R$14 mil, emitido pelo Tribunal de Contas, justamente por conta disso. Por conta
de exceder o limite da lei de responsabilidade, que a lei de responsabilidade fiscal determina. Então, senhoras e senhores, o que a gente vem aqui cobrar é que a administração está na hora de acordar, de se pensar em fazer melhor, de olhar para que se melhore tudo nesse município. Porque se prometeu que ia se melhorar tudo, certo? E aqui está dizendo que era tudo perfeito, mas funcionava muito melhor do que se funciona hoje em todos os níveis. Agora a gente vê, o município mesmo tendo uma arrecadação, não se investe, não se constrói, não se conserta, a gente vê a buraqueira na cidade, e aí a gente diz, não, tem canto e é porque passa muita carreta, mas tem rua que não passa carreta nenhuma e tem buraco lá do mesmo jeito. Então, é porque falta conservar. Aqui está se tapando o calçamento com barro, não é com cimento. É uma inovação que a gente não entende, mas é o que está acontecendo aqui em Sertânia. A gente não vê isso em canto nenhum. Agora aqui a gente tem visto. Podem olhar um lá próximo ao Olavo Bilac, que pode olhar aqui perto do posto Cazuza VIP, apenas para citar alguns exemplos. Aquele do Olavo Bilac também tem mais de 2 anos. Em frente à sorveteria de Laércio. Então, a gente vai olhando essas coisas e vê que a administração é como se estivesse perdida. Como se não estivesse sabendo administrar, ou não querendo administrar. Essas coisas de se jogar dinheiro pelo ralo, e a gente critica aqui por isso. Porque é dinheiro público, é o nosso papel de vereador fiscalizar. Nós vamos continuar a fiscalizar para mostrar ao povo, mover ações que se façam necessárias, denunciar a Tribunal de Contas quando se for necessário, mas nós temos que ter esse cuidado, porque se Sertânia fechar o ano de 2015, como certamente vai fechar com os gastos com o pessoal, mais de 65%, que deve fechar esse ano de 2015, a não ser que sejam tomadas providências agora, porque em 2013, em setembro, o senhor prefeito disse que reduziu 20% do seu salário, do vice-prefeito e dos secretários. Mas só foi a setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque em janeiro estava todo mundo lá com salário do mesmo jeito. Todo igualzinho, todo certinho, nos 100%. Em janeiro de 2014. Então, não houve a redução, que inclusive aqui se determina, é a primeira coisa que o Tribunal de Contas recomenda, é diminuir gasto. E reduz, assim, salário de comissionados, certo? Então, a gente traz isso aqui, porque é importante trazer essas coisas para a população. A gente vê aqui, e aí, senhor presidente, só apenas para terminar, eu sei que o senhor vai dizer que eu tenho mais um minuto. Eu quero aqui lembrar essa questão que eu apresentei aí, esse voto de repúdio, é porque nós temos que nos preocupar quando a polícia passa a prender cidadão de bem. O senhor Reginaldo Fogueteiro, todos nós conhecemos, foi preso porque ele fabrica bomba e tal. Aqui, Ivan, Charuto, são mais velhos do que eu, eram meninos e tenho certeza que conheceram o pai dele, seu Luiz, já fabricando também. Fabrica para a igreja, para a prefeitura. Ora, soltaram uma bomba na delegacia. Quem tem que ser preso é quem soltou a bomba na delegacia. Eu não estou dizendo que a fabrico de bombas, de materiais explosivos é legal, não. Mas se vende aí no meio da rua. Agora foi uma arbitrariedade, porque foram na casa dele, entraram, sem ordem judicial nem nada, recolheram algumas coisas, porque queria que ele dissesse que tinha feito uma bomba de uma potência maior e tinha vendido a quem ele vendeu. E ele não fabrica. Ele fabrica umas bombas menores que ele chama de chupa-cabra. E isso ocorreu, e infelizmente, Sertânia, ainda em 2015, tem a figura do araque de polícia. Isso é uma vergonha.
que se tenha na Polícia Civil, isso antigamente existia, que se chamava araque de polícia, que era a pessoa que saía entregando um ou outro. E Sertânia voltou a ter essa figura. Então, esse voto de repúdio, eu apresentei, e a gente vai encaminhar ao governador do Estado, ao secretário de Defesa Social, e aí, senhor presidente, também ao Ministério Público e à Justiça da nossa comarca, que é para que sejam tomadas as providências e que seja, inclusive, reparado este erro, porque enquanto se prende um cidadão de bem, se deixa marginais por aí a perturbar o sono alheio. Então é por isso que o presidente está dizendo que eu extrapolei o tempo, desculpem, mas eu me alonguei um pouco. Então essa questão de Reginaldo eu gosto mais de uma vez de frisar isso. Muito obrigado, senhor presidente.